É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome SA, tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Alto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos de até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos de até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! É isso aí, senhoras e senhores. Bora falar de Galo, 6 da manhã comigo com o Rap Show. E vamos começar falando de um jogador do Galo, que o Galo ainda tem um percentualzinho e que tá arrebentando na Europa, rapaz. Trata-se do Marquinhos, tá? Aqui, ó. Meia revelado pelo Atlético, eleito o melhor do clube europeu na temporada. Cria do Galo, jogador de 25 anos, contribuiu com 12 gols em 36 partidas. Então você lembra dele, do Marquinhos, né, que jogou aqui no Galo. Ele foi o destaque do Sparta, né? Ele conseguiu vencer a enquete lá do próprio, ganhou do Ezequiel Barco, que é um cara que também é um baita de um jogador, e ganhou também de um cara que é um africano, eu acho, é Manfred, o Gaudi, sei lá, né? Não conheço. Enfim, mas o outro eu conheço, que era aqui, né? Então, assim, cara, jogando bem, tem contrato até 2027, lembrando que ele foi vendido por 5 milhões de euros do time húngaro pros caras, e o cara tá arrebentando, cara. O cara tá bem lá, conseguiu se destacar, né? Conseguiu destacar e tudo, mas lembrando que o Galo tem um percentual desse passe aí quando ele foi pro time húngaro. Do time húngaro quer dizer pro time russo. Agora até vou refazer o que eu falei aqui, eu disse que o Galo ainda tem um percentual. Não, o Galo tinha um percentual e aí manteve. Olha pra você ver, cara, é interessante que ele foi bem no time búlgaro, aí os caras não tinham grana pra comprar. Ele foi bem no time da Hungria e agora tá lá na Rússia. Vocês entendem que eu falo pra vocês do mercado europeu? Eu falo isso diariamente aqui. Coloque os jogadores no mercado europeu. Coloque os jogadores no mercado europeu. Do leste, monte uma central. Escolha um país que tiver uma notoriedade melhor e coloca lá uma sede. Se não fosse a guerra da Ucrânia, era a Ucrânia.
Coloca lá para poder negociar, inclusive para você passar para a Rússia, que como jogador do Atlético, o Atlético pode. Quem não pode é a Europa, ali os times da UEFA que não podem negociar com o futebol russo. O resto pode, que no caso, Brasil. Então eu empresto, o cara deu certo, a gente faz um bem bolado aqui, vamos vender pros russos, dá um bem bolado, bom, a gente vai lá e faz a negociação. Cara, vale muito a pena. E o Atlético tem que mandar alguém pra Rússia, cara. Vários times lá, como eles não podem negociar, brasileiros estão virando alvo. Então, Galão, abre seu olho, cara. Eu tô falando disso há tempos e eu tô só cada vez mais certo. Cada vez o mercado leste europeu pegando mais jogadores brasileiros. Bom, vamos falar agora sobre a dívida onerosa. Rafael Menin comentou um pouquinho sobre essa dívida onerosa, valores, o que ele pensa, tudo isso. Bom, vamos escutar o homem aqui. Bora falar com o Rafael Menin, olha lá. O pagamento da dívida onerosa de forma orgânica ele é super difícil, né? Então a gente tem procurado, a gente tem pensado muito em como debelar esse passivo, que já foi maior, né, com o investimento da SAF, o primeiro investimento, a gente reduziu de forma importante o passivo oneroso, mas ele continua dificultando muito a nossa vida, né? Mas futebol, né, gente, não é fácil, é uma indústria muito peculiar, né? Então a gente arruma um investimento, a gente vê nas mídias sociais, traz um árabe aqui para pagar essa dívida toda, pô, os meninos se não querem colocar, vende o Atlético. O mundo real, infelizmente, não funciona assim, né? Conseguir um investidor de boa reputação, que possa colocar a quantidade de recurso necessário, que tenha uma visão de longo prazo, é uma mosca branca, né? Olha as transações que foram feitas no Brasil, o valor das transações, né? Então a gente acha, quem está de fora, acha que assim, pô, levanta a mão, vai aparecer alguém aqui, vai colocar 1 bilhão e vai torcer fervorosamente para o Galo ad eterno. Eu gostaria que o mundo real fosse assim, mas infelizmente ele não é, né? O que a gente tem buscado fazer, da mesma forma que a gente fez lá atrás, há 2 anos atrás, é um processo muito bem feito, né? Um processo que a gente já fez o primeiro passo, contratar bons consultores, bons assessores, né? Para que, quem sabe, a gente possa, em algum momento, trazer mais capital para dentro da SAF. Não significa que a gente está vendendo a nossa parte, não é isso. É trazer capital, e quando você traz capital, o acionista atual ele é diluído, né? Como funciona, estou entrando aqui numa tecnicidade, mas é como funciona, né? Então a gente gostaria muito de ter um investidor que preencha todos os pré-requisitos e que possa trazer, né, um capital adicional para, quem sabe, a gente ficar livre dessa parcela aí que é a famosa dívida onerosa, e aí nós vamos poder respirar ou gerir a vida o dia a dia do clube com uma tranquilidade enorme, tá? Estamos em busca disso, não tem prazo, né? É um processo, como eu disse, muito complexo, mas estamos trabalhando da melhor forma possível, a gente acha com os melhores assessores possíveis para que a gente possa fazer um projeto que tenha sucesso daqui a algum tempo, ok? Como eu sempre disse para vocês, né, e o Rafael Menin confirmou, pagar a dívida, não é, eles não vão pagar. Eles só vão pagar no último caso. Eu acho até que eu estava conversando hoje com o pessoal lá na TV Horizonte, ontem, né, que eu gravo esse vídeo na segunda-feira, saí de vocês para amanhã. Eu estava conversando com o pessoal lá da TV Horizonte e eu falei uma coisa com eles, velho, que é carta final, velho, é chave, assim, ó, é aquela coisa que você coloca assim, ó, clique, que é o seguinte, cara, eles vão pagar na hora que não tiver mais jeito. Chegou um momento que não tem mais jeito, que agora, ou a gente paga agora ou a coisa vai desandar, eles vão fazer. Enquanto isso, eles vão enxugando o gelo. E o que é enxugar o gelo? O faturamento do time paga as contas do time? Paga. O faturamento do time paga a dívida, os juros da dívida paga, mas não diminui a dívida, não. Os jogadores vendidos estão dando para comprar jogador? Tá. Então nós vamos levando desse jeito, o negócio não é aumentar demais, é controlar. E na hora certa a gente faz o aporte liquida, que é isso. É claramente isso que vai ser feito no Galo. A dívida onerosa do Galo, e ele destrinchando aí em alguns detalhes, a gente passa isso depois também mais específico para vocês em outro vídeo. A dívida onerosa do Galo é a que tá corroendo, né? Agora, nenhum time se livra da dívida. Cara, se livra. Só que depende, né? Para você se livrar desse tipo de dívida, você tem que fazer movimentos no mercado e mais inteligentes, investimentos na base, e isso vai demorar tempo. Então, exemplo, se o Atlético consegue passar a vender na categoria de base 150, 200 milhões de reais, igual o Palmeiras vende todo ano, a gente debela essa dívida em 5 anos.
Você paga, mais o Atlético conseguindo segurar, mais 200 milhões, isso aqui. Mas o problema é quando a categoria de base vai performar. Porque com dinheiro de jogadores normais com venda e com dinheiro de faturamento não vai dar. É só com aporte mesmo. Eu já dei a dica. Eu acho que o Atlético deveria, minha opinião, lançar o FIGA pro povo. E colocar lá, ó, nós temos uma meta de 300 milhões, cota de R$ 500, velho. Eu compraria, tipo assim, umas 5 cotas com o passar do tempo. Nós vamos deixar um ano. Todo mês que sobrasse um capilé, eu ia comprar uma cota pra falar, pô, eu sou proprietário do Galo. Eu ia fazer uma placa aqui, ó, dono do Clube Atlético Mineiro. Um dos donos do Clube Atlético Mineiro. Isso é inserir o torcedor. Com cota valor pequeno e tal. Vamos ver se isso é um sucesso mesmo. Faz um case. Coloca aí 1 milhão. Só pra poder ver que seria um percentual do FIGA. Você vai ver como é que o negócio faz assim, ó. Rapidinho vira. Bom, Cuiabá versus Menin. Vocês sabem muito bem que o Menin falou lá na coletiva que o negócio do Cuiabá não é bem assim. Bom, o Cuiabá soltou uma nota, tá? Mostrando o documento, provando, né? Falou assim, ó. Falou que afirmou que a demanda do Cuiabá seria inverídica. Não foi isso que ele disse. Eu vou pôr o vídeo aqui, vocês vão ver. O que ele falou de mesmo. E aí o Cuiabá mostrou um ofício com papel timbrado do Banco Inter, endereçado ao Cuiabá Esporte Clube. Consta que confirmação de que a instituição financeira foi notificada por meio do canal de reclamação do Banco Central. Aí ele deu o código de manifestação aqui, ó. Tem o código de manifestação. O documento tem como resposta a notificação suposta infração. O Banco Inter respondeu formalmente à reivindicação apresentada pelo Clube Mato Grosso, a instituição é ligada a acionistas do Clube Atlético Mineiro, TO, papapá. Aí tá aqui, ó, ele falando que recebeu. Assunto, resposta à notificação. Aí ele vem cá junto e tal, fala que recebeu e tal, aquela coisa toda, beleza? Beleza. Aí o Rafael Menin falou, ele foi isso aqui, ó, vamos escutar o que ele disse. Em relação ao Cuiabá, acho que um pouco do que eu falei aqui, né, a gente tá errado. Se a gente assina um contrato e com data de pagamento, o pagamento não é feito, a gente tá errado. Isso é indiscutível, ponto pacífico. Agora, a forma como o Cuiabá tem lidado com o problema, ele está no direito dele, é uma escolha dele, a gente tem procurado resolver um problema muito parecido de outra forma. Mas, de novo, não tem certo ou errado, né? A gente procura conversar, replanejar, refinanciar aquela dívida com os clubes. A gente deve ter uns 10 clubes que nos devem, né? E não vamos dar visibilidade para quem é, como é, e a gente procura tratar isso ali nesse ambiente mais controlado, né? Mas o Cláudio, me fugiu o nome do CEO do Cuiabá, lá é uma SAF, né, do acionista do Cuiabá, me fugiu o nome dele aqui agora, ele preferiu ir para o embate, né? Em relação ao Banco Central, não tem, ele fez ali, foi feito você pode na ouvidoria colocar, nenhuma das empresas nem banco foram notificados. Então essa notícia que saiu aí na semana passada, ela é inverídica. O Banco Central não tem, ele fez ali, foi feito você pode na ouvidoria colocar, nenhuma das empresas nem banco foram notificados. Então essa notícia que saiu aí na semana passada, ela é inverídica, tá? Mas vamos ter, o Banco Central não tem, ele fez ali, foi feito você pode na ouvidoria colocar, nenhuma das empresas nem banco foram notificados. Então essa notícia que saiu aí na semana passada, ela é inverídica, tá? Mas vamos tentar, o mais importante é resolver, né? A gente não vai medir esforços para resolver essa pendência, porque essa gestão ela tem sido pautada por solucionar problemas e não por gerar passivos, sejam eles com clube ou com empresários, né? A gente tem reduzido os passivos ao longo dos anos, né? Quem se lembra aí dos famosos processos trabalhistas do Galo, inúmeros empresários com dezenas de milhões em pagamentos em atraso, FIFA, Transferban. O que a gente vem fazendo ao longo de 5 anos, a gente foi reduzindo brutalmente a quantidade de problemas. Nos últimos 90 dias a gente deu um passinho para trás, vamos ralar muito para voltar a andar para frente nesse quesito. Bom, vamos lá, cara. Tá aí o do Cuiabá jogou dos mesmos, o Menin falou isso e aí ficou claro. Só que é o seguinte, gente, você não consegue fazer nada com essa notificação. O dono do banco está me devendo ali, sendo que você está tendo uma discussão judicial de valores, de juros, de multa, não vai dar em nada. E mesmo que tivesse devendo, não prova insolvência.
Isso não prova insolvência, até porque o Menin é um dos donos do Atlético. Então, assim, cara, mas o Cuiabá tá sendo esperto e malandro. Por quê? Porque isso que o Cuiabá tá fazendo é de muita inteligência. Vai falar, por que, Rep, que isso é inteligente? Ao estardalhaço que isso dá. E cada vez que o Cuiabá encher mais o saco, cada vez que ele criar mais situações, você quer acelerar o pagamento disso. Você já deveu alguma coisa? Quem já deveu alguma coisa sabe disso. Quem enche mais o saco tem chance de receber. O cara que fica mais quietinho, mais tranquilo, o cara que não faz esse movimento, ele fica mais quieto. E aí a coisa não sai do lugar, cara. Então, é uma situação assim mais complexa e eu acho que vai acabar, sabe o quê? Lá para outubro, novembro, vão sentar e vão fazer um acordo. Bom, Palácios deu adeus, né, senhoras e senhores? Palácios foi emprestado. Eu acho que nenhum torcedor atleticano tá incomodado, tá chateado, tá puto, tá indignado com o empréstimo do Palácios. Ele tá indo com passe fixado, empréstimo de 1 ano. O Galo fixou o passe, não foi informado o valor do passe fixado, mas imagino eu que seja um pouco acima de 3 milhões de dólares pela inflação que teve futebol. Se você comprou por 3 e o futebol inflacionou, então ele tem que valer pelo menos 3.500, tem que ver quanto que essa inflação é, né? E ele foi pro eu não sei falar isso, cara. É um AL WASL. Então eu vou chamar de Al-Hassen, do Emirados Árabes. E pro Atlético é bom. Por quê, cara? Ó, no ano passado foram 26 jogos, 2 gols e 4 assistências. Em 2025, 7 jogos. E o Cuca não queria ficar com ele. Cuca queria dar linha nele, Cuca tava deixando ele pra ir pro outro time, Cuca não quer. Então, pra nós aqui dentro dessa situação, é uma situação interessante. Jogador vai jogar no mercado árabe, se tiver destaque vai voar. E por que ele não tinha chance no Galo? Cara, porque não tava fazendo o que é correto. Não estava vivendo uma vida de atleta aqui no Atlético. Então, lá na Arábia tem muito menos festa, muito menos bagunça. Acho que até por isso que ele foi pra lá, que é um mercado mais difícil dele, né, ficar na vida boêmia, enfim. Boa sorte a ele, que Deus ilumine o coração dele e que ele pense melhor, né, no futuro dele, porque ele tem um futuro brilhante. Ele não é um ruim jogador, ele pode jogar em grandes times, mas ele tem que ter, cabeça no lugar. E o Iguinho, hein? O Iguinho deu uma detonada legal no Siga, e será que ele tem razão? Vamos escutar o Iguinho. Pequeno que... Você vai mudar esse negócio, vai parar de falar esse negócio de cega agora. Quando começar a acertar eu vou. Porque sacanagem, Gilbert, igual o Rafael Menin falou, sacanagem é o gerente do Siga, numa roda aí com mais de 20 jornalistas no ano passado, com todo esse investimento que o Rafael Menin, ele fala que o Atlético fez, de 300 milhões de folha, de mais não sei quantos milhões de investimento, falar que o investimento que o Atlético tem era pro time estar brigando lá entre o 6º e o 9º do Campeonato Brasileiro e não brigando no G6. Foi pior do que isso. E foi pior do que isso, além. Então assim, quando acertar mais do que errar, a gente vai elogiar. Por enquanto, erra mais do que acerta. E a formação deles, na boa. Calma. Enquanto eles errarem, a formação deles mostra que não serve de nada. Quem descobriu o Neymar e o Robinho foi o Betinho Talentos. O Betinho Talentos não tem pós-graduação e nem curso na Europa. Quem descobriu o Messinho? Te garanto que não foi nenhum analista de dados. Quem descobriu o Ronaldo Fenômeno? O Ronaldo Fenômeno também não foi. Foi o... Eita! Jogou na Seleção Brasileira e no Cruzeiro. O Zé das Camisas não tinha formação e era um grande, bacana. Não tinha formação e era um grande descobridor de talentos. Quem descobriu o Bernard e trouxe o Bernard para o Atlético foi o Paulão, que não está mais... Então, assim, futebol, eu acho até que os dados, eles ajudam a direcionar... Ajuda, é inegável. Eles ajudam a direcionar para algum talento que esteja surgindo. Mas quem vai descobrir mesmo é quem tem o cheiro da grama. Quem consegue ver o cara com um toque diferente aí no refino do técnico, ou com uma cabeça erguida para receber, já tendo um domínio orientado com 8, 9, 10 anos. Esse é o cara, Rafael. Então, assim, com todo respeito à formação de todos eles, enquanto eles continuarem trazendo Palácios, Dylans e outros jogadores com esse mesmo padrão, vão ser criticados. O que eu quero é que o Siga vá lá na Colômbia e descubra um Falcão Garcia, como outros clubes descobriram. O Porto descobriu, o Benfica descobre um monte de talento aqui na América do Sul, no nosso quintal, e a gente não consegue descobrir. Temos agora a possibilidade desse menino ser uma joia, o Ivan Roman, está sendo convocado para a seleção do Chile. Mas um zagueiro, quando nós vamos descobrir um talento... Um atacante, um cara que vai resolver para o Atlético. Entendeu? É isso que eu cobro do Siga. E se eu fosse você, Rafael Menin,
cobraria a mesma coisa, porque é o seu dinheiro que tem jogo, não é o meu. Ô, gente, vamos por partes aqui nessa fala do Iguinho, que ele tem razão muita coisa, mas eu acho que a análise dele é superficial. Muito superficial, em certos aspectos. Eu vou explicar aqui o porquê. Eu concordo com ele que no passado era isso mesmo. Você ia lá, descobriu os talentos, igual essa turma descobriu e tal, e isso é indiscutível. Mas o mundo mudou, cara. O mundo mudou. E quando o mundo mudou, e aí o que eu vou querendo dizer que o mundo mudou? Primeira coisa que eu tava vendo um cara falar, acho que é o João Paulo Sampaio, que é da base do Palmeiras, ele falando em uma entrevista, e aí o pessoal mostrando que é o seguinte, só em São Paulo, pra vocês entenderem, só em São Paulo tem mais de 300 clubes profissionais, sabe? E desses 300 clubes, tem muito mais, mas eu tô falando desses 300 clubes profissionais, tem mais de 150 que vivem de captar menino pra clube. Seja clube da Europa, seja para clube dos Estados Unidos, seja para clube brasileiro. E seja até para o mundo árabe. Então existe hoje um negócio chamado futebol que não é do jeito que o Iguinho tá falando. Não é, porque o cara tem que ter uma formação. Não, a formação ajuda a entender alguns conceitos e números que os europeus utilizam para pegar os caras aqui antes da gente. Por que vários jogadores, os europeus, estão aqui com 17 anos, os caras estão de cima, de brucutu? Porque eles têm esse departamento de análise estatístico e técnico com jogadores, com ex-jogadores, com pessoal que não formou nisso e tudo, que ele conhece, que eles veem, esse cara vai dar bom, esse cara vai dar ruim, esse cara vai dar legal. Porque aí ele mesmo cita, o Porto, sei lá o quê. Por que esses caras têm isso? Porque eles têm gente especializada pra caramba trabalhando isso. Não é só, eu acho que também tem que ter o olheiro, o cara que conhece, igual o Reinaldo, só do jeito do cara bater na bola, falar, esse daí vai dar bom, esse vai dar ruim, esse vai dar bom, esse vai dar ruim. Tem que ter esse cara também, mas tem que juntar isso tudo, não separar. Então a verdade é que o futebol mudou. Hoje, igual eu acabei de dizer, você tem trocentas escolas captando, velho, de clubes profissionais captando menino, que você nem vê e dia para o menino tá na Europa. Os clubes passaram a fazer um investimento pesadíssimo, gigantesco e muito forte nesse setor. E por que eles passaram a fazer um investimento tão grande nesse setor, tão forte e gigante? Porque eles estavam perdendo todos os negócios. Eles estavam simplesmente, a gente não estava conseguindo encontrar, os meninos estavam indo direto para Portugal, direto para Espanha, direto para Inglaterra, para Itália e para Alemanha. Então os clubes como o Palmeiras, Atlético começaram a gastar mais e eles começaram também a brincar no jogo. Só que o europeu tá muito à frente. Então hoje o Siga faz um trabalho ruim. Não é que faz também um trabalho ruim. Tem que ter dinheiro para captação. Por que as bases que mais revelam são as que mais gastam? Repare bem que existe um coeficiente. Depois você faz uma pesquisa, quais bases, quanto que gastou a base do Flamengo, quanto gastou a base do Palmeiras. Pega as bases e coloca quais times que mais venderam atletas em 2024. Você vai encontrar, aí você vai pegar os jovens atletas, você vai encontrar esse coeficiente. Olha, o Palmeiras gastou 40, 30 milhões, olha, ele vendeu tanto, olha, o Flamengo gastou tanto, olha, ele vendeu tanto. E aí vai, velho, vai debelando. Então a grande realidade é que não é tão simples como é colocado. Existe toda uma estrutura hoje que o futebol moderno exige. É igual você falar da Arena e do Mineirão, né? O Mineirão, pô, quem não tem saudade do Mineirão, aquela coisa, mas o Mineirão era uma arena rentável? Não era. Para se tornar rentável, você tinha que fazer um tanto de coisa, um tanto de mudança estrutural. Portanto, que o Mineirão foi necessário ter modernização. Então, gente, eu acho que foi simplista. Ele tem razão, porque o Siga vem falhando muito. E por que vem falhando? Porque não tem dinheiro. Por exemplo, o Palácio era a quarta opção. Mas o Filipão exigia o canhoto. E aí eles foram atrás de um, de outro. Os três que eles foram atrás foram vendidos ou estão na Europa. Um está nos Estados Unidos, os outros dois estão na Europa. O quarto que era isso. O problema é dinheiro. E aí o que eu acho que é problema, sabe o que é? É liberar o dinheiro para contratar esse tipo de jogador. É liberar o dinheiro. Bom, vamos dar continuidade aqui e vamos falar do meia oferecido. Cara, o Galo teve um meia oferecido e trata-se... Vamos primeiro pôr o áudio do Nicola pra gente poder, né? Pra você poder ver e aí eu explico. Esclarecer mais um boato que surgiu nos últimos dias, dando conta de que Praxedes, vocês lembram dele? Poderia virar reforço do Galo. Praxedes surge na... Só vou fazer um detalhe, não houve boato aqui falando de Praxedes no Galo. Quem traz isso é o Jorge Nicola, só que é porque ele foi oferecido e o Atlético recusou. Aí o Nicola tá tratando como boato, vamos lá. Base do Internacional e é vendido por 36 milhões de reais para o Red Bull Bragantino. Ele foi durante muito tempo o jogador mais caro já contratado pelo Red Bull Bragantino. Mas a curiosidade vem agora, o Praxedes nem sequer estreou na temporada de 2025.
voltou muito mal fisicamente, com falta de foco, e o Red Bull decidiu afastá-lo dos campos. Ele foi reintegrado apenas para o jogo contra o Vasco e foi para o banco de reservas, mas nem sequer entrou. Embora já exista uma mudança de comportamento, o Red Bull, que não contava com o Praxedes, já colocou ele para estar à disposição do grupo. Sobre o Atlético, nenhum interesse. O Praxedes tem aquele estilo meia cerebral, que pisa na bola, pensa, bem parecido, por exemplo, com o Paulo Henrique Ganso. E é tudo o que o Cuca não busca nesse momento. O Cuca tem dado prioridade para jogadores de muita intensidade. O volante que ele quer precisa atuar em várias funções, precisa ter muita capacidade de marcar mais na frente para fazer a pressão alta, e o Praxedes não tem nada a ver com essa rotação extremamente pesada. Deve continuar no Red Bull Bragantino, e esse, dá para dizer, foi um dos piores investimentos já feitos pela equipe de Bragança, com a anuência e participação da Red Bull. E o Praxedes começou bem a carreira, né, cara? Praxedes aqui, ó, 23 anos, Itaboraí, brasileiro, avaliado em 2,5 milhões, contrato até o meio do ano que vem. Cara, ele começou bem quando ele tava no Internacional, aí ele foi vendido pro Vasco caro, pro Bragantino caro, por 6 milhões. Aí depois ele jogou no Bragantino um tempo, depois não deu certo, foi emprestado pro Vasco, voltou pro Bragantino, foi pro Atlético Paranaense no meio do ano. Ele começa no Vasco, flopa e vai pro Atlético Paranaense. E ele nem joga, cara, direito, olha pra você ver. Ele tava à disposição do elenco, ó, 22 jogos, 1 gol, e olha aqui, ó. Suplente não utilizado, não estava no plantel, não utilizado, jogou um pouquinho, aí teve uma lesão. Não utilizado, jogou um pouquinho, não utilizado, jogou um pouquinho aqui, sempre um pouquinho. E aí depois sempre reserva não utilizado. Então assim, é um jogador bem abaixo, era um jogador que se o Atlético fosse, é pelo passado, e o Atlético pensando assim, não, vamos recuperar o Praxedes. Mas o Praxedes é bem meia, mais ou menos, e graças a Deus. Foi oferecido, mas o Galo não tem interesse. Essa é a realidade, ele foi oferecido, e o Galo não tem interesse. Bom, do Flamengo para o Galo, senhoras e senhores, volto a afirmar aqui, apesar de meus amigos, alguns colegas aí estavam falando que não está, o meia Matheus Gonçalves, tá certo, está eu ia falar que está indo pro Galo, bobagem, tá? Não é isso não. Está na mira do Galo sim, o Atlético observa o jogador e agora observa mais do que nunca, porque parece que o Flamengo vai liberar para empréstimo, tá? Com passe fixado. E por quê? Porque o Flamengo está contratando um atacante do futebol turco, o Flamengo tem interesse, está movimentando, e aí, meu amigo, o Matheus Gonçalves iria mais ainda pro banco, porque hoje você tem o Pedro, você tem o Luiz Araújo, você tem Bruno Henrique, vários desses jogadores já completaram o famoso 7º jogo, e o Matheus Gonçalves é um dos poucos que não, e tá vindo mais um reforço. Então, sim, Matheus Gonçalves é um jogador que tá na mira do mercado, o Atlético está observando esse jogador e tem interesse nele, tá? Inclusive de comprar o jogador, mas gostaria de um empréstimo com passe fixado. Exemplo, nós vamos pegar emprestado e vamos fixar o passe em 8 milhões de euros, tá? Sem meta, sem nada, ó, fixa o passe. Se a gente quiser comprar, a gente compra, se não, não. Qual que é o problema disso? O Flamengo, gente, tá sem grana. E o Flamengo quer fazer dinheiro nesse momento, porque o Flamengo ele não tem grana, ele tá buscando grana para poder levantar, porque ele gastou tudo comprando aquele terreno. Ó, são 11 jogos na Série A, né? 11 jogos, 3 jogos na Série A, 2 na Copa do Brasil, 1 na Supercopa, Copa do Brasil, 1 na Supercopa, 6 na Libertadores e no Carioca ele jogou 7. Esse ano ele tem 2 gols apenas, tá? Mas é um jogador de futuro, ele tem apenas 19 anos e o Atlético entende que ele pode ser o ponta direita. Agora que tá indo o Palácio embora, pode ser que Matheus Gonçalves pinte no Galo. Podem observar que pode acontecer. Bom, Galo vai ao mercado europeu e argentino. Senhoras e senhores, é o seguinte, o Atlético tá encontrando muita dificuldade no mercado nacional. Os jogadores que realmente são interessantes e queriam acrescentar ao Cuca, quase todos já completaram 7 jogos. E os que têm à disposição são caros. E o Atlético não está conseguindo fazer negócio nesses jogadores. Então o Atlético está observando o mercado europeu e o mercado argentino, tá? Principalmente o volante europeu e meia argentino. É isso que o Atlético está buscando. Qual é o problema da Argentina? Tá? Segundo essa fonte. Todos os clubes lá não aceitam empréstimo com passe fixado, só venda. E isso é um problema, porque o Atlético está tentando alguns movimentos de mercado, olha, porque esse ano tá muito difícil de grana no Galo. O Galo tá muito apertado, tá muito sem dinheiro. Então a maioria dos times argentinos querem também receber a vista, porque a maioria dos times brasileiros, e não só o Atlético, mas quase todos deram cano no futebol argentino. Então o que a galera lá tá querendo?
Recebimento à vista ou garantia. O Atlético tem muito pouco dinheiro para dar à vista, né? E eu já falei para vocês, dos 3 jogadores que podem vir, um vai ser comprado e os outros 2 é liberado de mercado. Portanto, que o da Europa eu vou falar daqui a pouco. Vamos lá, vamos manter o foco no argentino. Então, o que está acontecendo? O mercado argentino, o Atlético quer, tem interesse, está indo lá, mas está travando na questão financeira. Bom, dito isso, o Atlético está conversando com meias argentinos, que faz tanto o segundo volante quanto o meia, quanto a primeira volância em necessidade, é mais segundo volante e meia. O Atlético está travado na questão financeira, ele está tentando avançar. Bom, já no mercado europeu não, são jogadores livres que o Atlético negocia, jogadores que estão sem contrato, né, ou que estão vivendo de empréstimos em outras equipes, e o Atlético já conversa com 2 nomes. Então, do Brasil pode vir? Pode, mas é mais do exterior que vão vir jogadores. Essa pessoa ainda me disse assim hoje, quando eu conversei com ela. Jogadores da Argentina e do mercado europeu são os alvos deste momento, tá bom? Bom, 11 da manhã, meio-dia, eu te encontro aqui no canal Alvinegra. A live hoje é meio-dia, tamo junto, deixa o like, se inscreve e ative o sininho de notificação. E aí, você gostaria do Matheus Gonçalves no Galo? Eu acho que seria uma boa.